Olá, mis queridos, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Y como de costumbre, en los primeros días del año, yo siempre tengo la costumbre de decir, feliz año nuevo, porque se pasó de hablar a alguien, entonces que se quede sabido que le llegue a ustedes mis más sinceros votos de bendiciones para todos ustedes. Y quisiera dejarles a todos ustedes, claro, a los que me escuchan en toda parte de Estados Unidos, em Brasil, Venezuela, enfim, todos os países, quisiera decirles que todo lo que comienza bien termina bien. Entonces vamos acercarnos a Dios, vamos comenzar el año bien para que todo nos termine bien. ¿Ok? Muy bien, queridos. Nosotros estamos, como ustedes saben, realizando el seminario virtual y estamos hablando sobre el libro de Hechos. La palabra de Deus, gente, já não pode ser tomada assim por assim. ¿Me entiende? Eu ouvi muitas pessoas em los últimos tempos, eu ouvi muitas pessoas dizendo a si mesmo, não, vou abrir uma igreja. Não, eu sou pastor, ou eu serei pastora. Eu vou poner minha própria igreja, e mulheres, homens, niños, às vezes hasta niños, jovens, vamos dizer assim, jovens. Quando eu digo niño em la fé, em el conhecimento, em la unção. Pero bueno, pessoas então que às vezes dizem, não, eu vou poner minha igreja. Eu quero uma igreja assim, assim, assim. Então ele decide poner aquela igreja da maneira que ele quer e não da maneira que a Bíblia diz. E então pode acontecer, infelizmente, ou eu não sei se infelizmente ou felizmente, acontece de que o inimigo, o diabo, ele se aira, ele se põe enojado e ele se vuelve em contra da pessoa. Como nós outros leímos os dias passados, creio que o miércoles foi o último dia de la prédica, miércoles do ano passado, e nós outros hablamos a ustedes sobre a obra que estava haciendo Pedro. Ele estava echando fora os demônios, curando por los orando por los enfermos, curándolos. E de repente, uma pessoa dijo, eu vou fazer isso também. É a mesma coisa que hoje, eu vou poner minha igreja. É a mesma coisa que hoje. Não, eu já quero comprar minha própria igreja. Igreja, gente, não é só na propriedade, não. A palavra igreja é a própria pessoa. Então, às vezes a pessoa diz, não, eu vou comprar, eu vou poner-me na igreja. Não, isso é muito sério. Ponga-se uma tienda de roupa, ponga-se uma tienda de ouro, ou que seja, relógios, mas não pongo na igreja, não, porque isso não pode ser tomado desta maneira. Eu não estou falando por mal, não quero criticar, só quero mostrar-lhes a vocês a Bíblia. Hecho uma leída aí no livro de Hechos, capítulo 13, versículo 11. Vamos ler juntos, ver o que acontece quando a pessoa não está preparada. Diz assim, agora pues, he aqui la mano del Senhor es contra ti, e serás ciego, que não veas el sol por tiempo, e luego cayeron en él obscuridad e tinieblas, e andando alrededor buscava quem lhe condujesse por la mano.
Aí está. Esta persona, quem era esta persona? Depois você lê um pouco mais, eu não vou volver a tocar o tema, senão não vamos sair de aí hoje. Mas depois você lê el 9, el 8, el 9, el 10 e el 11 para que você veja. Isto era uma persona que se tirou a fazer a obra de Deus quando não estava preparada. Quando não estava preparada. Eu sempre dije, sempre dije, quem me conhece de muitos anos lo sabe. Eu sempre dije, sempre mencionei em los altares de las iglesias que já estuve. Sempre mencionei ao povo. Eu sempre quero ser guiado, eu sempre quero ter um guia espiritual. Porque quando uno não tem um guia espiritual, uno se equivoca muito. Todos nós outros necessitamos um guia espiritual. Mas temos que saber primeiro se aquele guia, ele está mirando bem, ele está com a visão correta ou ele está cego. Porque Jesus disse, um cego não pode guiar a outro cego. Então eu sempre pedi isto. Por quê? Porque eu sempre pensei, caramba, alguém tem que guiar-me, alguém tem que ajudar-me. Até que você vai passando o tempo e Deus vai preparando a você. Deus vai preparando a você para que você pueda então realizar a obra dele. Não sou eu que escorro, quero estar solo. Não sou eu que escorro, quero fazer isso. Isso Deus vai moldeando a uno. Isso é muito profundo, gente. Então, no versículo 11, aparece aí uma pessoa que queria fazer a obra, mas não tinha alguém que lo guiava, e esta pessoa, mesmo assim, quis fazer a obra. Então, o que passou com ela? A Bíblia deixa claro, se quedou cega. E isso acontece muito. Acontece de venir muitas enfermidades, acontece de ter muitos pleitos no hogar, acontece de ter muitas peleas. ¿Me entiende? Se o pastor ou a pastora, ou esta pessoa que se tirou a ser pastora ou pastor, começa a ter muitos problemas na relação, muitos problemas com os filhos, com a família, e por aí sigue. Ok? El punto es, la obra de Dios se hace por el Espíritu y debe tener, tiene que tener un guía. Se não há um guia, a pessoa sofre demasiado. Muito bem, vamos dar sequência aí no 12 e no 13. Ok? E vamos então no 12, 13, 14 e vamos então concluir isto. Então, o procônsul, porque aquele muchacho, aquele homem, aquele que se dizia pastor, ele já estava predicando para algumas pessoas. E dentro deste grupo, estava um tal de procônsul, ok? Então, o procônsul, viendo o que havia sido hecho, que o pastor, que se dizia ser pastor, se puso cego, creyó maravillado de la doutrina del Senhor. Ok? É decir, aquele pastor estava predicando sem condição de predicar, ensinando sem condição de ensinar. Nada pode predicar o que não tem ele para predicar. Ok? E muito bem, então. E quando o procônsul viu que aquele homem se puso cego, se caiu cego, então o procônsul disse na Bíblia que ele creyó maravillado de la doutrina del Senhor. Doutrina del Senhor. Que significa doutrina? Tem pessoas que confundem doutrina com mandamento. Doutrina não é um mandamento. Mandamento que eu digo é uma força, uma obrigação, por decírselo assim.
Aqui nós outros hacemos isso, as mulheres têm que caminhar em farda, não pode usar pantalão. Eu não quero ser crítico, só estou ensinando. Não pode usar lipstick, labial, não pode, enfim, e começa a pôr uma série de coisas que pode e que não pode. E eles dizem, algumas igrejas, algumas religiões, dizem que isto seria doutrina. Não, isso não é doutrina. Isso é um mandamento de um homem. Doutrina, o que eu entendo por doutrina, como podemos fazer, poner uma doutrina na igreja? A doutrina vem através de seminários. Doutrina para mim é uma ensinança. Isso é doutrina. Isto é doutrina. É que eu tome a igreja, por exemplo, e agarre um tema, salvação. E durante todo o mês eu hago seminário de salvação. Ok? Então eu estou doutrinando ao povo a la salvação. Digamos que o mesmo eu hago com ayuno. Vamos fazer um seminário de ayuno. Eu estou doutrinando o povo ao ayuno. Ok? Então, aquele homem, o procônsul, quedou maravilhado da doutrina do Senhor. É decir, da ensinança. Quando foi dito, não seja pastor se você não tem condição. Não haga a obra espiritual. A obra espiritual, você tem que ser preparado para fazer esta obra. Há que ser preparado. Bueno, qualquer pergunta sobre isso, você que hace a obra em uma igreja, em qualquer parte, qualquer pergunta que você queira, estou à sua disposição. Ok? Então, Deus me los bendiga a todos vocês que hacen a obra em N igreja, não importa. Não importa onde você haga a obra. Se tem alguma dúvida a respeito de isso, me pergunta. Quizás você não tenha a confiança de perguntar a seu pastor sobre isso. É um tema suyo, você não quer perguntar. Então, eu estou por acá. Se você confia e quer fazer a pergunta, eu te garantizo, o que te vou a responder é bíblico e te mostro na Bíblia para que te pueda ajudar. Uma coisa é certa, não sei por que estou dizendo isto. Não se meta a fazer uma obra espiritual quando você não esteja preparado. Não deixe qualquer guia te guiar. Ô bispo, por que você está dizendo isto? Porque eu escuto muito por acá, Porto Rico, e em todas as partes que eu estive, eu escuto muito, e agora por último, mais todavia, escuto muito esta palavra. Não, eu já quero abrir minha própria igreja, agora eu quero comprar-me uma igreja, e eu estou vendo as coisas como se já se fuera um comércio. Por favor, escorremos o que escorra outra ramificação de negócio. A casa do Senhor não pode ser aberta por competência, não pode ser aberta por negócio, não pode ser aberta por pensamento próprio. A casa do Senhor tem que ser aberta para que um grupo de pessoas sejam doutrinados a la palavra, receba o bautismo e receba a salvação. Para isso é instituído igreja e nada mais que isto. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Será hasta mañana com a palavra de Deus. Bendiciones a todos.